Qual o significado de alma em Mateus 10, 28? Leiamos. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10, versos 28. Qual o sentido da primeira ocorrência do termo alma, psirrê, no original grego, nessas palavras de Jesus? A palavra alma é uma palavra polissêmica, ou seja, possui alguns significados, podendo significar, por exemplo, em seu sentido figurado, sangue, vida, pessoa, e no seu sentido literal, a parte imaterial do ser humano que sobrevive à morte do corpo, como no texto em questão. O contexto é que vai determinar o verdadeiro significado dessa palavra. Os mortalistas, entre eles os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, que negam que o ser humano possui uma parte imaterial que sobrevive à morte física, tentam dar um significado figurado ao termo alma na primeira ocorrência do versículo de Mateus 10, 28. A palavra aparece duas vezes no mesmo versículo, obrigatoriamente com o mesmo sentido, já que está no mesmo contexto. Analisemos cada um dos sentidos que os mortalistas querem dar, nesse texto, ao termo alma. O primeiro é que alma significa vida. Os mortalistas usam o argumento que o texto foi mal traduzido para a nossa língua e tentam justificar o versículo 28 com o versículo 39, que diz assim: Quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mateus 10, versos 39. E aí os mortalistas querem traduzir alma, no verso 28, como vida, que ficaria assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a vida. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a vida como o corpo. Embora o termo alma possa ter o sentido de vida, no versículo 39, a palavra vida não tem o sentido de alma. Leiamos substituindo a palavra vida por alma. Quem achar a sua alma, perdê-la, e quem perder a sua alma por amor de mim, achá-la. Veja que não faz sentido. O termo vida aqui tem um sentido diferente de alma no verso 28. Vida aqui é um contraste. Viver no curso desse mundo ou entregar-se a Cristo. Ou seja, se o homem quer viver conforme o mundo, perderá a vida eterna. Mas se negar os prazeres do mundo, por amor a Cristo, achará a vida eterna. Esse é o sentido de vida nesse contexto. Se alma em Mateus 10, 28 tem o significado de vida, e para os mortalistas, o homem é um ser integral, que quando morre o corpo, morre a alma, e o texto diz: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma já não morreu junto com o corpo, na concepção dos mortalistas? Então, como alguém pode matar o corpo sem matar a vida? Percebeu a incoerência? Essa tentativa de dar o sentido de vida ao termo alma é totalmente incoerente com o texto. Os tradutores mantêm o mesmo significado para a palavra alma nas duas partes do mesmo versículo, enquanto que os mortalistas querem dar significados distintos para uma mesma palavra no mesmo verso. Atribuir sentidos diferentes deixaria o versículo sem sentido, além de ferir a exegese bíblica, já que está no mesmo versículo
no mesmo contexto. Outro sentido que os mortalistas querem dar ao termo alma é de vida eterna, aquilo que os homens não podem tirar dos fiéis a Cristo. E vamos substituir mais uma vez, no versículo, a palavra alma por vida eterna. E em seguida veremos as consequências dessa interpretação. Leiamos: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a vida eterna. Até aqui tudo ok, tudo normal no sentido atribuído à palavra alma. Porém, vejamos o que acontece na última parte do versículo. Leiamos: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a vida eterna como o corpo. E se perguntarmos aos mortalistas qual o sentido de alma na segunda ocorrência do versículo, aí eles terão problema. Por quê? Porque nessa última parte do versículo já não podem mais dizer que alma é o mesmo que vida eterna, pois seriam obrigados a crerem que Deus pode aniquilar a vida eterna dos salvos junto com o corpo no Geena, já que acreditam que perecer, em Mateus 10:28, significa aniquilar. Que o Geena, ou Lago de Fogo, é um lugar de punição final que resulta na destruição total do ser integral, corpo e alma. Sabemos que somente os salvos possuem a vida eterna. Diante disso, será que Jesus teria declarado que o corpo e a vida eterna dos salvos seriam destruídos no Geena? Sabemos que quem tem a vida eterna vai para o céu e não para o Geena. A única saída seria interpretar que na primeira parte do versículo a palavra alma tem o sentido de vida eterna, mas que na segunda ocorrência o sentido é outro. Mas então qual o sentido de alma na última parte do versículo? Não podem mudar a interpretação literal da segunda ocorrência, pois creem que a alma será aniquilada no Geena. Além disso, quando a Bíblia usa o termo vida eterna, no original grego aparece o termo zoe aionios, como em João, capítulo 17, versos 3, e Mateus, capítulo 25, versos 46. O termo zoe significa vida, e em Mateus 10:28, o termo que aparece é psirrê, e não zoe. Portanto, além da incoerência da interpretação dos mortalistas, os originais descartam essa interpretação. Outro argumento dos mortalistas é querer atribuir ao termo alma, em Mateus 10:28, o sentido de pessoa. Se na concepção dos adventistas e das testemunhas de Jeová, corpo e alma é uma coisa só, por que Jesus fez uma clara distinção, corpo e alma? Se a alma em Mateus 10:28 é a pessoa como um todo, como creem os mortalistas, então por que Jesus diz que não se pode matar a alma quando se mata o corpo? Que é possível matar o corpo sem matar a alma? Mais uma interpretação contraditória. Por fim, mais uma tentativa é dizer que alma tem o sentido de possibilidade de vida eterna. No contexto de Mateus 10, as palavras de Jesus estão sendo dirigidas aos salvos, aos seus discípulos. Os salvos têm a vida eterna. Vejamos. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, versos 24. Ou seja, o salvo tem a vida eterna e não a possibilidade de vida eterna.
mais uma tentativa que fracassa. Já que todas as tentativas de interpretar o termo alma no sentido figurado não se sustentam, só nos resta interpretarmos em seu sentido literal. Na análise do contexto de Mateus 10, o fato de Jesus ter mencionado corpo e alma lado a lado é de grande relevância. Isso comprova que ambas as palavras foram usadas literalmente. Se o corpo refere-se a um elemento de carne e ossos que compõe a constituição humana, a parte física, biológica, segue-se que a alma também é outro elemento, a parte espiritual do ser humano. E em decorrência desse uso literal dos termos corpo e alma, exclui-se qualquer tentativa de atribuir algum sentido simbólico a essas duas palavras. Portanto, não há como atribuir a palavra alma na primeira ocorrência em Mateus 10:28 um sentido simbólico. A palavra alma foi usada no seu sentido literal, ou seja, a parte imaterial do ser humano, distinta do corpo, que, segundo Jesus, não morre.